Faz tempo que eu não comento sobre política, mas está acontecendo um fenômeno muito interessante. O Bolsonaro, que a direita tanto defendeu como seu salvador, como seu messias, está indo totalmente contra a Lava Jato, colocando políticos corruptos em cargos importantes, e agora o Sérgio Moro saiu do governo. E agora a direita está totalmente dividida, então eu quero falar sobre essa divisão da direita. De um lado você tem aqueles fanáticos que literalmente acham que qualquer pessoa que discordar do Bolsonaro é um comunista ou um agente a favor do comunismo. Então você tem essas pessoas completamente lunáticas, completamente doentes da cabeça, que literalmente acham que existe uma força comunista, que tudo que discordar do Bolsonaro faz parte desse comunismo. E essas pessoas então vão sair na rua com carro de som, e tem gente queimando camisa do Sérgio Moro, pessoas que usavam camisa do Sérgio Moro quando ele fazia parte do governo, agora estão queimando suas camisas do Sérgio Moro. Ou seja, se o Bolsonaro não estiver do lado de qualquer coisa, essa coisa automaticamente é o comunismo e faz parte da ameaça, do inimigo. Igual aquele cara que fazia o vídeo gritando: eles são o inimigo que usa a bandeira vermelha, e todos que discordarem são o inimigo. Então eles têm literalmente essa mentalidade. Sim, um ser humano pode literalmente pensar assim. Assim como os esquerdistas, assim como as manifestações de esquerda, você vai lá e pergunta pra pessoa: e aí, e o Lula, o que você acha do Lula, da proposta de governo? Aí ele: sei lá, eu sou a favor do Lula, acabou, eu não sei explicar por que eu sou a favor do Lula. Eu ganhei um pão com mortadela aqui, é isso aí, eu sou a favor do Lula e foda-se. Ou seja, seres humanos, mais uma vez, transformando tudo em time de futebol, e minha bandeira tem uma cor, a sua tem outra cor. E é incrível como isso é uma caricatura, mas a realidade é assim. As pessoas querem uma cor da minha bandeira e o time adversário tem outra. Por isso que futebol faz tanto sucesso. Só que agora as pessoas estão transformando política em futebol, mais do que elas jamais transformaram antes. Então política virou um novo entretenimento de massas, tipo Big Brother Brasil, futebol, novela, e agora política é mais um desses entretenimentos de massa. E por que eu digo que política é mais um entretenimento? Porque você pode ver que em todos esses governos, de esquerda, de direita, de Bolsonaro, do Lula, não mudou nada o quanto nós somos oprimidos pelo Estado. Nós continuamos pagando imposto do mesmo jeito, o mercado continua regulado do mesmo jeito, a nossa economia continua um lixo do mesmo jeito, por causa da interferência do Estado. Essa interferência não mudou nada. Então imagina uma pessoa que fica a vida inteira prestando atenção em política, fica a vida inteira lendo notícia de política, fica a vida inteira pensando que ela vai votar, e no fim das contas não mudou nada. Não mudou nada, ela continua sendo roubada igual, do mesmo jeito, em todos os governos, não importa o resultado. Eu não estou dizendo que todos os governos tenham objetivamente o mesmo resultado, mas os nossos que nós estamos vendo nos últimos tempos têm. Então a direita, digamos assim, se dividiu agora entre os mais fanáticos, aqueles que vão até a morte defender o Bolsonaro. Se o Bolsonaro decretar uma ditadura, eles vão achar que essa ditadura é maravilhosa e que não é uma ditadura, que é só a direita, que é só os bons costumes, as boas pautas. E eles falam sempre em pauta, ou seja, o que importa é uma cartilha. Eu sempre falei isso, a direita brasileira é movida por uma cartilha. Eles têm um monte de itens dessa cartilha, e quem seguir esses itens é de direita e quem não seguir é um comunista. Então é a cartilhinha, quem seguir a cartilhinha, não importa se implantar uma ditadura baseada na cartilhinha, não importa, o que importa é seguir a cartilhinha. Então tem a direita que está apoiando o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro agora está apoiando as mesmas pessoas que o governo de esquerda apoiava, fazendo exatamente a mesma coisa que um governo de esquerda faria, tendo exatamente o mesmo governo que era o governo de esquerda, só que como ele tem as pautinhas, como ele tem a cartilhinha da direitinha, aí não, aí ele é o salvador do mundo, ele é o Messias. Quer dizer, uma mentalidade realmente patética, uma mentalidade realmente de retardado. Eu sempre falei isso aqui, eu já venho falando isso há no mínimo 3 ou 4 anos, que a mentalidade da direita é uma mentalidade patética, uma mentalidade baseada numa cartilhinha, uma mentalidade sem entendimento nenhum, sem critério nenhum objetivo, simplesmente essa cartilhinha. Se o Lula, de repente, disser que ele segue as cartilhinhas, pronto, ele virou também o direitista. Por isso que os libertários sempre vêm alertando que política nada mais é do que um circo, que política é uma coisa inútil, que todo o processo da política funciona apenas para sustentar o Estado.
E a política serve para isso, ela é um mecanismo todo desenhado, todo evoluído para sustentar o Estado. Então não importa com que intenções você entre na política, não importa com que cartilhinha você entre na política, mesmo que essa cartilhinha fosse libertária, não importa como você entre na política, você vai entrar nesse mesmo mecanismo que vai fazer exatamente a mesma coisa sempre, que é sustentar o Estado. E falando sobre libertários na política, primeiro, não existe libertário na política. A definição de libertário é alguém que rejeita o Estado. Política nada mais é do que a atividade do Estado. Logo, o libertário rejeita a política. Então, se um libertário está dentro da política, ele está se contradizendo. Toda essa conversa de pautas libertárias na política, na verdade, são pautas liberais na política, porque não existe política libertária. O libertarianismo é a ausência de política. E se esses liberais políticos que adoram entreter a fantasia de que eles são libertários, mas não são, não existe libertário político, se você acha que você é isso, você é um liberal, simplesmente. Então, caso esses liberais conseguissem eleger o candidato deles, ia acontecer exatamente a mesma coisa. É o que está acontecendo na direita agora. Eles conseguiram eleger o candidato deles. Agora, esse candidato, eles estão começando a perceber que ele faz parte do Estado, assim como todos os outros de esquerda que vieram antes faziam parte do Estado. E que ele só vai, na verdade, servir os interesses do Estado e não os interesses da direita. Então estão começando a perceber isso. Quer dizer, alguns direitistas estão percebendo isso, outros nem isso eles percebem. Eles ainda acham que aquilo ali é o Messias e o Salvador e infalível e um ídolo que eles têm que adorar. E os que estão percebendo isso, alguns estão indo para outro ídolo. Por exemplo, agora o Sérgio Moro virou o ídolo e o Messias. Então são dois Messias. Você troca um Messias por outro. E outros estão tentando se ater a princípios. Ah, não, eu quero me ater a princípios. Mas se você pensar bem, a direita não tem princípios políticos. Não tem nada que eles definam objetivamente como certo ou errado na política. A única coisa que eles defendem são pautas, cartilhas. Aborto, não sei o quê, proibir drogas. Então eles defendem essas cartilhas e vamos ver o que na política vai querer defender essas cartilhas, nunca questionando que talvez todo esse processo da política esteja errado, que talvez todo esse sistema político esteja errado e que na verdade você deveria ir contra ele inteiro. Mesma coisa os liberais, que auto-intitulados libertários inclusive, eles acham que elegendo um candidato agora sim o nosso governo vai defender as pautas libertárias. Que idiotice. Quer dizer, a direita defender isso, você até entende, eles são estatistas, mas uma pessoa que se diz libertário e ainda quer que o governo seja libertário é ridículo, é simplesmente ridículo. Quer dizer, é óbvio, e a gente já está repetindo anos, e a gente já está cansado de repetir isso, que o Estado sempre vai usar tudo para os interesses dele. O Estado só vai usar tudo para os interesses do próprio Estado. E talvez algum desses liberais saiba disso e simplesmente está enganando todo mundo, fazendo os outros de trouxa. Digamos que o João Amoedo tivesse sido eleito, ia acontecer exatamente a mesma coisa. O João Amoedo ia começar a fazer um monte de merda, ia começar a fazer um monte de estatismo, começar a defender pessoa de esquerda, pautas estatistas, ou seja lá o que for. E aí os liberais iam se dividir também. Alguns iam continuar, não, mas nós temos que apoiar o João Amoedo porque ele tem pautas liberais. E outros iam falar, pois é, mais um político corrompido, agora vamos procurar outro. Vamos procurar outro Messias. Vamos trocar um Messias por outro Messias, não percebendo que o Estado é o problema, que qualquer coisa que você defender dentro do Estado vai ser estatismo. Alguns liberais são contra a corrupção também, o que é uma idiotice também, já que a corrupção é o desvio de dinheiro dentro do Estado e não de fora para dentro. De fora para dentro se chama imposto, se chama regulação. O dinheiro circulando dentro do Estado é que se constitui a corrupção. Então você não pode ser libertário e achar que ser contra a corrupção é uma pauta libertária. Quer dizer, mas eu não acredito que algum libertário não entenda isso. É claro que eles entendem, né? É claro que eles entendem isso, só que eles estão, na verdade, fazendo os outros de trouxa. Então é isso. Isso é o que acontece sempre que você defender qualquer coisa dentro da política. Essa coisa sempre vai se corromper. E eu não tenho nenhuma surpresa com isso. Eu já sabia disso. Eu já venho falando isso há anos. Eu já venho falando sobre a direita há anos. Só que muito poucas pessoas ouvem o que eu falo. E aí depois eles acham que descobriram a roda. Ah, olha, descobrimos que o Bolsonaro está atendendo os interesses do Estado e não da direita, dos princípios morais. Ah, descobrimos que o Sérgio Moro não adota princípios morais, que ele simplesmente quer defender a integridade do Estado e combater a corrupção, mesmo que
o Estado não seja direitista, enfim. Porque ninguém ali está defendendo a direita como algo moral, como uma defesa de princípios morais. Todo mundo ali só está defendendo o Estado. E eu não estou falando de intenções. Eu estou falando que não importa a sua intenção. Mesmo que você esteja ali dentro do Estado com boas intenções. O Estado, o mecanismo do Estado vai te assimilar, vai te integrar para que você sirva a função do Estado e não a que você acha que você vai fazer. Mesma coisa, por exemplo, se um leão comer uma gazela. Ele vai comer uma carne com DNA de gazela. Só que esse DNA de gazela vai ser destruído, vai ser integrado e vai virar carne de leão e não de gazela. O que entra no estômago do leão vira leão. Mesma coisa, o que você joga dentro do Estado vira Estado. Ah, eu vou jogar um libertário dentro do Estado, vai virar Estado. Tudo que está ali dentro do mecanismo vai servir ao Estado. E ele vai se aproveitar até do liberalismo, porque até isso é útil para o Estado, porque às vezes ele precisa frear, às vezes ele precisa diminuir um pouco para se manter mais firme, para ser mais estável. E os libertários já vêm alertando isso, todos os libertários já vêm alertando isso, porque se você não pensa isso, se você acha que um Estado pode ser libertário, você não é libertário, você é um liberal e ponto final. Ou você se contradiz e cada hora fala uma coisa diferente e fica confundindo a cabeça dos outros, provavelmente para o seu próprio interesse. Ninguém sai no prejuízo para defender política, quem sai no prejuízo é quem defende ética, quem defende princípios. E esses assumem o próprio prejuízo para se manter fiéis à ética. Dentro da direita vai acontecer isso também. Aqueles que realmente se mantiverem fiéis aos princípios morais da direita, mesmo que esses princípios sejam falhos, vão ter que perceber cedo ou tarde que nada dentro do Estado corresponde aos seus princípios morais e nunca vai corresponder. E aqueles que não ligarem tanto assim para os princípios morais, ou que grudarem os princípios morais como um rótulo de uma pessoa, e essa pessoa virar o Messias, uma autoridade e um ídolo, eles vão apoiar simplesmente tudo que essa pessoa fizer. Ditadura, qualquer coisa, como sempre foi assim na história. Se você não quer fazer parte disso, se você não quer ser mais um idiota, adorando políticos ou achando que a solução mágica vai aparecer e vai entrar na política e a política vai virar direitista ou liberal, ou seja lá o que for, se você não quer fazer parte disso e quer realmente raciocinar e quer realmente entender a realidade, você pode fazer parte do curso de filosofia aqui do canal, tornando-se membro do canal, no botão Seja Membro. Já temos muitas aulas e você vai ter acesso a todas as aulas, mais uma aula por semana, então torne-se membro do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.